Eu já vou aproveitar e já vou começar a minha fala em relação a essa boa notícia que nós tivemos aqui em Lençóis Paulista a respeito do aterro sanitário. Até vou pedir para o pessoal, se puder colocar lá, né, a divulgação lá, deixar no telão, que eu acho que é importante que todos vejam. Nessa semana, nós recebemos essa notícia. Acredito que a maioria da população lençoense, a maioria dos vereadores recebeu essa negativa em relação da CETESB, a implantação do aterro sanitário em Lençóis Paulista. O que eu gostaria de dizer a todos é que, nessa questão, eu me lembro bem, um dia, quando nós acordamos aqui em Lençóis, um sábado, o jornal da cidade, né, dando publicidade para esse aterro sanitário, né, pegando a todos de surpresa, essa Câmara, a população, falando em relação a esse aterro. E depois nós tivemos uma audiência pública, se eu não me engano, no dia 14 de março. Né? No dia 14 de março, foi isso, Rômulo? Foi, né? Nessa audiência pública, quem estava lá ficou perplexo, ficou assustado com o que foi apresentado pela empresa. Como o tempo aqui é curto, senhores, eu vou resumir. Lá foi mostrado para nós que essa empresa iria usar uma área onde existem 3 nascentes muito importantes para a nossa região. Essa empresa mandou a documentação para a prefeitura que iria trabalhar numa área de 120 hectares, mas na realidade chegava próximo a 190 hectares, era muito maior do que estava no documento. E uma situação muito importante é que em volta daquela área existem várias famílias e empresas que vivem ali e tiram o seu sustento dali. E há muito tempo estão instalados ali. Aquelas pessoas estavam com medo e aterrorizadas. Pois como disse o Marcelo lá aqui, quem que vai comprar um queijo vizinho de um lixão? Né? Seriam aproximadamente 150 caminhões de lixo por dia vindo até Lençóis Paulista. E depois de todas essas informações que contradizeram o que essa empresa, né, apresentou aqui na prefeitura, se começou um movimento muito grande em Lençóis Paulista para que esse aterro não fosse instalado em nossa cidade. Essa Câmara apresentou um projeto de lei e eu já de antemão gostaria muito de agradecer ao Dito Martins, que foi a pessoa que de bom grado, né, liguei para o Dito, falei, Dito, precisamos da sua ajuda em relação a esse projeto, pois ele vai interferir nas empresas da cidade. O Dito nos atendeu, nos ajudou muito nessa questão, ajustou o projeto, né, deixou ele praticamente perfeito. Depois tivemos uma reunião com o prefeito Prado, onde discutimos vários pontos em relação ao projeto, né, e quais seriam as ações que nós tomaríamos para que essa empresa não viesse para Lençóis. Marcamos uma audiência na CETESB em São Paulo, diretamente com o presidente. Né? Muitas pessoas diziam, não, gente, é só mandar um e-mail, né? É só mandar o abaixo-assinado. Não, gente, você está lá sentado diretamente com o presidente, mostrando para ele o porquê nós fomos lá, o objetivo disso, muda toda a história. E vou dizer para vocês o porquê. A reunião foi curta, foi meia hora. Mas nós levamos o projeto dessa casa, entregamos em mão dele. Ele olhou o projeto e falou, foi assinado por unanimidade. Sim, né? E no final, eu lembro muito bem a frase que ele nos disse antes de nós sairmos de lá. A frase foi assim, realmente, a atividade dessa população em volta dessa área não é compatível com esse empreendimento. Aquela frase dele me deixou muito feliz. E eu, Irani, não falei para ninguém, porque é um assunto tão complexo, tão sério, que nós tínhamos que esperar esse resultado.
né? Mas o resultado saiu e eu tenho certeza que o empenho de toda a população lençoense que estava contra esse empreendimento, de todos que moram lá em torno que estavam contra o empreendimento, todo o esforço que foi feito por todos, né, dessa Câmara, do abaixo-assinado, as pessoas que mandaram e-mail, tudo isso com certeza pesou e fez muita diferença. Então, assim, agradecer ao Dito pela ajuda que ele nos deu, agradecer a todos aqueles moradores em volta, né, daquela área que se empenharam muito. É até duro dizer o nome, porque às vezes a gente acaba esquecendo alguém, mas o seu Chico, a Ju, o Marcelo, o Serginho, o Ivens, o Henrique, todos que lutaram, se empenharam. Gente, o esforço de vocês foi muito bem-vindo e surtiu efeito, né? Agradecer essa Câmara, essa casa, e essa notícia nos deixou muito feliz e seguro, mas não podemos abaixar a guarda, não podemos, temos que ficar atento, pois sabemos que cabe recurso. Então temos que ficar atento, temos que ficar monitorando até o final, né? E só para terminar aqui, uma frase que me marcou muito lá no dia da audiência de um cidadão. Os aterros sanitários, eles são importantes, sim. A cidade tem que ter, né? Como nós temos o nosso aqui em Lençóis, que é um aterro muito bem construído e muito bem planejado. Mas cada um que cuide do seu lixo. Senhor presidente, acabamos de ver aqui com o Júlio que mais uma vez estamos tendo um aumento na arrecadação em Lençóis Paulista, né? A nossa arrecadação se apresentou mais uma vez com superávit. E nós já estamos praticamente no meio do ano. Então gostaria de fazer um pedido aqui, muito especial, ao prefeito municipal, ao executivo, que, por favor, olhe para o funcionário público com muito carinho, olhe para o funcionário público através de toda a dedicação que esse funcionário de Lençóis tem com a nossa cidade. Estamos tendo, gente, mais uma vez, um superávit na arrecadação. E se Deus quiser, até o fim do ano, esse superávit vai aumentar. Então, por favor, prefeito, coloque no planejamento de gasto para o ano que vem a sexta parte do funcionário público. Isso já é lei. Nós merecemos. Todos os funcionários merecem e precisam disso. Então peço encarecidamente, antecipado, vou documentar novamente, vou pedir uma reunião com o prefeito e vou lutar por isso. O funcionário de Lençóis merece. A nossa arrecadação, gente, nos últimos 8 anos, ela mais que dobrou. E nós temos que olhar para quem cuida da nossa cidade, que é o funcionário público. Então, por favor, coloque no planejamento a sexta parte, coloque no planejamento, né, um aumento, como foi combinado, né, na nossa cesta básica. Por favor, vamos fazer esse planejamento e vamos ter esse olhar com carinho e esse olhar para quem merece, que é o nosso funcionário público. Estou colocando aqui um requerimento, senhor presidente, em relação à rua Guaianazes, descendo já o Serve, indo para a Cachoeirinha. A hora que nós chegamos naquela ponte lá, ali nós temos a rua Antônio Brandi virando à esquerda. E o que acontece? Nos horários de pico, quando você está descendo, os carros que vêm vindo, subindo para o Jaú Serve, se forma uma fila. E as pessoas às vezes querem convergir para a esquerda ali. E ali está parando o trânsito e ficando muito perigoso. Então eu estou pedindo para que o setor de trânsito estude, se possível, proíba essa conversão e faça com que o motorista vá até a rotatória que está do lado, volte e entre na rua. Né? Eu acho que isso, já conversei com uma pessoa especialista, ele falou, resolve o problema. Então, por favor, vamos fazer esse estudo, né, para que o trânsito ali seja mais seguro e rode melhor. Um outro ponto, antes da ponte, Irani, se fazer um estudo, um planejamento para que se faça outra rotatória. Ali são 3 ruas que desembocam na ponte, mas a que desce. E ali nós temos espaço para isso. E mais uma rotatória ali também iria fazer com que o fluxo do trânsito, né, fluísse
e fosse muito melhor, porque ali está aumentando cada vez mais. E nós temos que... Mais um minuto só para terminar, Supremo. E nós temos que viabilizar esse trânsito, né? Melhorar para que as pessoas que transitam por ali possam ter segurança e esse trânsito fluir, não ficar parando, tá? Por último, nesse final de semana, andei em algumas praças com alguns amigos, em algumas, né, das praças aí que foram plantadas árvores frutíferas. E o que está acontecendo, gente? Nós estamos perdendo a maioria das nossas calçadas. A grama, o mato invadiu essa calçada e, na maioria delas, sobrou um pouquinho. Não sei se tem condições de recuperar, mas em uma cidade onde a gente trabalha, né, onde a gente luta tanto pela questão das pessoas com deficiência, essas calçadas públicas estão dando mau exemplo. Então precisamos urgentemente ou recuperar ou refazer a calçada dessas praças aí, para que todos possam transitar, né, e a gente não tenha esse problema. E uma moção de congratulação ao governador Tarcísio por manter as escolas cívico-militares no estado de São Paulo. Tá? Essas escolas são super importantes, né? Parabéns, Tarcísio, o estado de São Paulo agradece. E já para essa semana, nós aqui do PL vamos fazer uma moção para Dani Alonso e para o capitão Augusto, reforçando esse pedido para que eles lutem e ajudem nós aqui de Lençóis para que traga essa escola para Lençóis Paulista. Muito obrigado, senhor presidente.